Boa noite, vamos falar, acho que umas 4 ou 5 curiosidades sobre o Livro dos Espíritos, tudo bem? Tá muito barulho aí? Dá pra ouvir? Quer que eu fale mais alto? 4 ou 5 ou 6 curiosidades sobre o Livro dos Espíritos. Vamos ver, se vocês sabem, vamos começar aí com uma delas. Bom, existe uma questão no Livro dos Espíritos. Vocês sabem que tem duas etapas. Tem a primeira parte, a primeira etapa do Livro dos Espíritos, que eram menos questões, e depois a segunda parte, né? Então, na segunda parte, na complementação, existe uma pergunta que é a de número 459. E essa pergunta é interessante. Por que ela é interessante? Porque o Kardec formulou essa pergunta depois de ter tido uma experiência muito curiosa. Vocês conhecem essa experiência? É bom saber qual é a pergunta 459, não é mesmo? A pergunta 459 é assim, olha: influem ou podem influir os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, isso aí surgiu pelo seguinte: um dia o Kardec estava pensando a respeito disso e falou assim: meu Deus, como é que os espíritos vão influenciar nisso, na nossa vida? Ele queria saber isso de uma forma palpável. Tudo bem? Posso continuar? Ninguém está surpreso? Vocês já sabiam disso, né? Eu vou passar para a segunda, hein? Não vou falar essa, hein? Então, aí, falo essa mesmo. Posso falar essa? Sim. Eu acho que é, dona Riete. Certo. Certo. Assim que eles iam influenciar, né? Mas na verdade, vamos continuar aqui, ó. O que acontece é o seguinte: ele ficou encafifado com isso e de repente surgiu lá uma pessoa encaminhada, não sei se era um conhecido ou um amigo, e falou assim: hoje eu vou te mostrar como que os espíritos influenciam na vida da gente. Aí ele deu um ha, assim, né? Porque para me mostrar como, né? Ele falou assim: bom, eu vou com você no teatro. Aí levou ele no teatro. Aí o Kardec estava assistindo lá uma peça muito interessante no teatro. De repente, o médium fala assim para ele: olha, tem um espírito aqui que disse que vai interferir na vida de duas senhoras que estão ali em cima. Aí mandou ele virar assim, estava num balcão, falou assim: aquelas duas senhoras vão sair de lá no meio da peça. Ele ficou meio surpreso com isso, falou: sair de lá no meio da peça, tá tão interessante, tá todo mundo aqui babando para ver o que tá acontecendo aqui, vai sair no meio da peça? Que isso? Bom, aí daqui a pouquinho o médium mostra para ele, mandou ele olhar assim para lá, as duas senhoras se levantam e começam a sair, né? Ele falou: mas não é possível. Aí daqui a pouco o médium fala assim: e o espírito está falando que ele não vai deixar elas voltar mais, elas não vão voltar mais, não vão voltar mais para a peça de teatro. Aí o Kardec ficou embasbacado, porque ele pensou: meu Deus do céu, é muito forte a influência, a gente não vê, não percebe. Aí ele lançou essa pergunta no Livro dos Espíritos, que é a 459, é do novo livro, da segunda, da complementação, né? Os espíritos podem influenciar em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí qual foi a resposta? Muito mais do que nós podemos imaginar, não é? Eles influenciam de tal modo que frequentemente, o que ele falou lá? São eles que nos dirigem. Olha só. Então, antes de formular essa pergunta, foi mostrado para ele como que os espíritos influenciavam. Então o espírito foi lá, falou na cabeça daquelas duas mulheres que elas tinham que sair por qualquer motivo, e aí depois continuou conversando com elas assim mentalmente, e as mulheres realmente não voltaram mais para a peça de teatro. O Kardec deve ter ficado morrendo de medo, né? Porque já pensou?
uma influência assim, desse jeito, né? Tirou as mulheres do meio da peça do teatro, que era uma coisa muito incomum, né? Eu penso que hoje é muito comum as pessoas fazerem aí essas malcriações. Mas na época, levantar no meio de uma peça de teatro era um negócio que era assim, uma falta de educação tamanha, né? E mesmo assim o espírito conseguiu tirar as duas mulheres de lá e não deixou elas voltarem mais. E aí ele formulou essa pergunta 459. Serviu como curiosidade essa ou essa aí é muito fraca? Serviu? Tá bom então. Então eu vou falar a segunda agora, tá bom? Então, agora os detalhes, eu fiquei a tarde inteira procurando essa história, que deve estar ou no livro dos médiuns ou na revista espírita, mas eu não achei, mas eu prometo que eu vou achar nessa encarnação ainda. Aí eu passo para vocês, tá bom? É porque assim, a gente nunca sabe, a encarnação pode estar daqui uma semana, daqui 2, 3, né? Não tem um exemplo assim, hoje tá, o negócio tá assim, né? Então vamos lá. Essa história? Não, então, mas eu tenho essa colocação porque uma vez eu fui fazer uma palestra e eu peguei, por acaso, num dos livros da codificação, mas eu não lembro qual, se é o livro dos médiuns que eu estou procurando, eu vou passar para vocês, tá bom? Aliás, muitas das perguntas têm essa parte de preparação, que os espíritos preparavam o Kardec para fazer essas perguntas, né? Então mostravam para ele diversas coisas assim, para que ele pudesse formular as perguntas. Bom, vocês já sabem que esse livrinho aqui chamado Religião dos Espíritos estuda o livro dos Espíritos, não é? Mas vocês sabem que o nome original de O Livro dos Espíritos era para ser, sabem ou não? Era para ser chamado Religião dos Espíritos. Mas quando Kardec falou que ia lançar um livro chamado Religião dos Espíritos, os benfeitores amigos falaram, pelo amor de Deus, não me faça isso. Vai cair, vai acontecer aí a Primeira Guerra Mundial, talvez a Segunda, a Terceira, sei lá eu. O coronavírus vai chegar antes do 2020, não vai ter jeito. É melhor você mudar o nome, porque Religião dos Espíritos ia ser uma afronta para os nossos irmãos católicos, que já não queriam nem saber do Kardec, queria dar um chutão no traseiro dele, sumir com ele. E ainda você vai botar o nome Religião dos Espíritos, pelo amor de Deus, né? E vai ser uma confusão. Aí ele mudou o nome para Livro dos Espíritos, certo? Mesmo assim deu confusão, mas foi menos. Mas aí o abelhudinho do Emmanuel, em 1959, em homenagem ao Livro dos Espíritos, colocou o nome original do Livro dos Espíritos nesse livrinho dele chamado Religião dos Espíritos, que estuda o Livro dos Espíritos, certo? Vocês sabiam disso ou não? Também não? Eita, meu Deus do céu. Então é isso, esse livrinho aqui era para ter sido o nome do Livro dos Espíritos, mas aí o Emmanuel colocou e estudou aqui o Livro dos Espíritos através dessa obra. Aliás, são 4 ou 5, tem o estudo do Livro dos Médiuns, né, que é Seara dos Médiuns, depois tem o Espírito da Verdade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um livro, tem todos os livros, os 4 ou 5 livros da codificação, o Emmanuel estuda por um livrinho desse aqui à parte. E esse livrinho aqui, para quem não quer saber, porque isso também não interessa, né? Foi o primeiro livro do Chico quando ele chegou em Uberaba, o Religião dos Espíritos. Que o Chico, vocês sabem, teve que sair de Pedro Leopoldo, né? E aí ele foi morar em Uberaba. Então esse aqui foi o primeiro livro do Chico em Uberaba. E esse livro surgiu ao redor de um poço, uma cisterna, porque eles iam construir lá a Comunhão Espírita Cristã, mas só tinha um terreno e um poço. Aí eles começaram a fazer a reunião lá. E aí eles ficaram em torno do poço ali, e aí começou a surgir, o pessoal trazia algumas perguntas que tinham dúvida, e o Emmanuel respondia através de uma psicografia. Então, foi o primeiro livro do Chico em Uberaba, esse livrinho aqui chamado Religião dos Espíritos, tá bom? Serviu como curiosidade isso? Podemos seguir em frente? Ei, pelo amor de Deus. Tem, eu preciso, Espírito da Verdade,
Desculpe, Seara dos Médiuns, Justiça Divina, que é o Céu e o Inferno, e o outro é o Espírito da Verdade, né? Que é o livro que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos do Emmanuel, tá bom? Só tem 4, mas deve ter o 5º agora. Não me atrapalha, que eu tô fazendo um negócio aqui do Livro dos Espíritos, pô. Você tá me atrapalhando. Depois eu vejo pra você, pô. Tô vendo mesmo, viu? Tô vendo. Isso aí. Então vamos lá para mais uma curiosidade. O Kardec sempre recebeu muita crítica. Quando lançou o Livro dos Espíritos, foi uma confusão lascada. Ele teve que fazer uma resposta que é muito interessante. Mas antes bom, vou falar essa daqui, que é muito legal, né? Então ele foi criticado no lançamento do Livro dos Espíritos. É uma coisa que não acontece nunca, né? Ninguém critica ninguém, nem nada, tá tudo certo, né? Então ele foi criticado pelo lançamento, ele teve que fazer um encerramento de um discurso sobre uma crítica que ele recebeu, e está no livro, na Revista Espírita, acho que 58 ou 59, né? Me parece que é em julho de 59, mas eu posso confirmar depois. Então, ele colocou em evidência as críticas que ele recebia, e ele descobriu que eram de duas formas essas críticas. Ou era aquela crítica ciumenta, sabe aquela crítica ciumenta? Aquela crítica assim de que você vê o outro fazendo alguma coisa que você gostaria de fazer e não tem condição, que nem no meu caso, por exemplo, eu vejo o cara nadando e falo assim, eu também vou nadar, né? Mas eu não consigo nem chegar perto da piscina, que já me dá asma, mas aí você fica com ciúme e fica criticando, o camarada não nada direito, é muito molenga e não sei o quê, mas é uma crítica ciumenta, né? Então, ele percebeu que existiam dois tipos de crítica, a crítica ciumenta e aquela outra crítica que nós aprendemos no Rhodes, que era aquela crítica de avaliativa. Ele disse nesse discurso que ele não ia perder tempo com a crítica ciumenta, que isso aí era bobagem, era história da carochinha, história de maricotas, era história de maricotas, certo? E não ia perder tempo com isso. Bom, aí ele falou o seguinte, escuta, por que vocês estão me criticando? Quer dizer que eu não posso elocubrar nenhuma filosofia? E outra coisa, eu convido vocês a trazerem alguma besteira que tem lá no Livro dos Espíritos para me dizer o que é que tem de besteira, porque no meu conhecimento, no meu entendimento, lá só existem coisas de altíssimo conhecimento. E outra coisa, jamais houve qualquer tipo de dominação ou qualquer tipo de prescrição ridícula, assim, né? Tipo de curas miraculosas ou alguma prescrição ridícula à época. Só pensamentos grandes. Eu não entendo por que vocês estão criticando desse jeito, né? Então ele fez esse discurso e encerrou esse assunto, né? Agora é um alerta para nós, porque obviamente qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter sempre alguém criticando, e nós não podemos permitir parar um trabalho, parar uma obra por causa disso, né? Então nós temos que seguir em frente. Kardec tinha coro bem grosso, né? Então ele recebia muita paulada, muita coisa, muita dificuldade, mas mesmo assim seguiu e chegou até onde nós conhecemos, né? Então essa daí serviu como curiosidade ou não? Serviu? Tá bom. Então vamos para a terceira ou quarta? Terceira, né? Então, na terceira curiosidade, também está lá na Revista Espírita isso aí. Tinha um Dr. Cayle, que ele era um espírito muito caridoso, sabe? Ele era um doutor muito caridoso, ele fazia muita caridade. E aí ele trouxe um discurso, depois que ele desencarnou, e aí um camarada foi lá e falou assim, mas não tem nada a ver com o Dr. Cayle isso aí é tudo bobagem. E você sabe o que o Dr. Cayle falou, na verdade? Olha o que o Dr. Cayle falou. O Dr. Cayle falou que depois que ele foi evocado, que ele desencarnou, rapidamente ele veio trazer uma comunicação, né? Ele disse que ele se viu sentado numa cadeira e que ele foi magnetizado. Olha que interessante, está lá na Revista Espírita, né? E era uma recuperação de dados com uma regressão de memória induzida. Primeira vez que se ouve falar de regressão de memória induzida pelo Kardec. Olha só.
Regressão de memória induzida. Olha que coisa legal. Vocês não acharam legal, não? Estou tudo com cara feia, pô. Então, eu tô vendo aqui, na Revista Espírita, se não me falha a memória, em julho de 1866, tá bom? Então, ele foi criticado porque colocou uma mensagem lá do Dr. Cayley, e o Dr. Cayley, então, trouxe para ele isso, né? Que ele, na verdade, contou a história de que ele se viu desencarnado e se viu sentado numa cadeira, e nessa cadeira ele foi magnetizado para uma recuperação de dados com regressão de memória induzida. Olha que coisa muito legal para a gente depois conhecer um pouquinho mais sobre isso. Aí começou, me parece que é a primeira vez que Kardec fala de regressão de memória, especialmente regressão de memória induzida. Quem tiver mais conhecimento aí pode falar mais um pouquinho, tá bom? Bom, eu já... bom, é regressão de memória, né? Trouxe informações que ele tinha guardado, talvez nos arquivos mnemônicos. Então, tá bom assim? Já tô 16 minutos aqui enrolando. Quer mais alguma ou tá bom? 2, 3, 4, 5. Então, a quinta eu acho que todo mundo sabe, né? Que o Kardec reformulou o Livro dos Espíritos. E a pergunta 459, que nós lemos aqui, eu tenho um livrinho aqui que é a primeira edição. Olha que bonitinho, ó. Essa edição aqui é a do Canuto de Abreu, que é o primeiro livro dos Espíritos de 1857. O Canuto fez uma versão em francês e em português. Em francês e português. Muito legal. Esse é aquele menor, que tem 500 e poucas perguntas. Então, a pergunta 459 aqui, do primeiro, né, do primeiro Livro dos Espíritos: o homem pode usufruir aqui na Terra uma aventura perfeita? Então é diferente da 459 da segunda edição, né, da próxima edição, que os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. Então eu fui verificar e realmente na primeira edição estava diferente, a pergunta era um pouquinho diferente, tá bom? Então eu penso que é isso aí. Chega, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais.